Olá, pessoal! E aí, tudo certinho com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Vamos dar continuidade à nossa aula de genética, tá bom? Lembrando que nós vimos a primeira lei de Mendel e hoje nós vamos ver a segunda lei de Mendel, ok? O que difere a primeira da segunda lei de Mendel? Veja só, na realidade é a formação dos gametas. O par de fatores responsáveis por alguma característica separam-se independentemente uma da outra, originando um indivíduo, no caso, um novo indivíduo desse cruzamento, tá certo? A segunda lei de Mendel, ela retrata, no caso, nós trabalhamos duas características, certo? No mesmo cruzamento. A primeira lei de Mendel, a gente trabalha uma característica por cruzamento. Na segunda lei, nós trabalhamos as duas características por cruzamento. Por isso que é conhecido por dihibridismo, tá? Por quê? Porque trabalhamos duas características por cruzamento. Mas eles são conhecidos também como fatores independentes, tá? Aqui nós temos aqui, ó, a segunda lei de Mendel, certo? Lembrando que a Mendel, ele trabalhava o quê? Ele trabalhou com a ervilha, a sua textura, a sua coloração, através dos cruzamentos. Ele ia testando e cada vez que ele cruzava, ele obtinha variedades diferentes, certo? Só que na primeira lei de Mendel, a gente trabalhava a textura em um cruzamento e a cor em outro cruzamento. Só que na segunda lei de Mendel, a gente trabalha as duas em um só cruzamento, tá? Aqui, nós temos o exemplo da segunda lei de Mendel. P são os pais, que é o parental aqui, e F, que é os filhos desses pais aí, tá? Então, nós temos aqui, ó. Na realidade, lembrando que aqui nós estamos trabalhando a ervilha. Nós temos aqui, ó, a cor amarela e lisa e a verde e rugosa, tá? Então, vocês estão vendo que o cruzamento, ele é dominante com recessivo, certo? Foi assim que ele fez a experiência. Ele pegou fatores dominantes com fatores recessivos. E daí ele fez o cruzamento. Quando a gente cruza dominante com recessivo, 100% dessa prole vai ser toda heterozigota, tá? Então, nós temos aqui, ó, todo heterozigoto, vê? Porque nós temos o Vzão, certo? E o outro é o Vzinho, ok? Aqui nós temos o Rzão e o outro só tem a oferecer o quê? O Rzinho. Então, percebemos que toda a nossa prole aqui, ela é toda heterozigota, porque eu cruzei fatores dominantes com fatores recessivos. Lembrando que eu trabalhei, no caso, esse cruzamento, Mendel trabalhou, né? É a semente amarela, lisa, com verde e rugosa. Então, amarela e verde, as cores, e lisa e rugosa a sua textura, tá? Então, aí foi trabalhado dois fatores, no caso, duas características por cruzamento, diferente da primeira lei de Mendel, que se trabalha uma característica por cruzamento, ok? Então, a gente tem aqui, ó, quando a gente, 100% da prole deu o quê? Heterozigoto, certo? Então, vou pegar esses indivíduos e cruzar entre si. Temos aqui, ó, Vzão, Vzinho, cruzando com Rzão, Rzinho, tá certo? Então, quando eu cruzo, eu vou obter essa geração aqui, ó. Vzão, Rzão, certo? Essa com essa aqui, ó. Essa com essa. Vzão, Rzinho, certo? Essa outra aqui, ó. Vzinho, Rzão, certo? Deixa eu diminuir aqui, senão vai ficar muito parecido. E, por fim, nós temos Vzinho, Rzinho, ok? Então, foi obtido, nesse cruzamento aqui, esses 4 filhos, certo? De características diferentes. Aí, o que é que eu faço? Eu coloco no quadro, certo? Eu quero o quadro que ele trabalhou. Então, aqui eu coloco, ó, as mesmas, tá vendo? Vzão, Rzão, certo? Vzinho, Rzinho, Vzinho, Rzão e Vzinho, Rzinho. Do mesmo jeito eu coloco no outro lado, tá certo? E daí eu vou fazer o cruzamento dessa característica. No caso, pra gente ver quantas sementes foram amarelas e verdes, lisas e rugosas, tá certo? Então, quantas obteve de cada uma? Então, vamos lá para o quadro, certo? Lembrando,
Quando eu tenho essa variedade aqui, ó, apenas amarela e lisas, verdes e rugosa, eu obtenho 100%, 100% aqui vai ser o que, pessoal? A amarela e lisa, não é isso? Por quê? Porque a amarela e lisa é dominante. Olha as letras que representam essa característica dominante. Então, 100%. Lembrando que ela não é 100% pura e sim misturada. No caso, a amarela ela pode ter variedades verde, porque ela é misturada, ela é heterozigota. E a lisa ela pode ter variedade rugosa, porque ela é misturada e heterozigota, ok? Então, quando eu cruzo aqui, ó, vai me dar esses seguintes alelos aqui. Isso aqui ainda é da primeira lei de Mendel, tá certo? A partir dali é que eu vou trabalhar a segunda lei, no caso, que são várias características juntas. Vamos lá. Ó, primeiro com primeiro, ó, Vzão, Vzão, ó, Rzão, Rzão, ok? Aí, esse primeiro quadro, com essa segunda aqui, ó, Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho, certo? Aqui, ó, ainda nessa primeira linha, com a terceira coluna, aqui, ó, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzão, ok? Aí, vamos lá, para a última, ó, Vzão, Vzinho, Rzão com Rzinho, ok? Terminamos a primeira linha aí. Vamos para a segunda linha, ó. Agora, sempre o V junto e o R junto, tá? Porque o V determina sementes amarelas, né? Isso, as dominantes. E o R, sementes lisas, as dominantes. Quando ela é recessiva, ela representa verde e rugosa. Então, é bom a gente sempre colocar as características com as letras iguais juntas, tá? Então, ó, Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho, ok? A mesma coisa ali, ó, Vzão, Vzão, Rzinho, Rzinho. Aqui, ó, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. E no final, ó, Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzinho, ok? Terceira linha, certo? Vamos fazer todas. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzão. Essa outra, ó, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, ok? Aqui, ó, Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzão. Por fim, nós temos Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzinho, ok? Por último, a última linha, nós temos, ó, Vzão, deixa eu aumentar, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. A segunda coluna, Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Terceira, Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzinho. E por fim, nós temos Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho, ok? Ó. Então, nós vamos contar quantos tem, ó. Dominantes podem ser héteros ou homozigotos dominantes, tá? Vamos contar quantos são. Assim, ó. Vzão, Vzão ou Vzão, Vzinho. Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho, tá certo? Tanto faz. Ou eles são homozigoto dominante ou eles são héteros. Então, vamos contar quantos tem. Vamos lá. Aqui, ó. Vzão, Vzão, Rzão, Rzão, né? Os dois maiúsculos. Esse aqui, ó, mesma coisa de dominantes, homozigoto dominante e hétero. 2, aí, ó. 3, 4. Esse também é homozigoto e hétero, 5. Esse é homozigoto, mas no caso dominante, mas esse é recessivo, então não conta, tá? Esse, ó, são héteros, então dominantes, tá? 3, 5, 6, né? Aqui não, porque esses dois são homozigotos recessivos, só esse é dominante, então não pode. Tem que ser homozigoto dominante, os dois, ou hétero, tá? Ó, nesse caso, pode, sim, certo? Esse também. Esse não, porque tem esse recessivo. Teria esse dominante, mas como tem esse recessivo, não pode, tá? Esse também não, ó, tem esse recessivo. Aqui, pode, certo? Aqui não, porque tem esse recessivo. Aqui, não, porque tem esse recessivo. E esse não, porque os dois são recessivos. Os dois tem que ser homozigoto dominante, os dois. Ou homozigoto dominante com hétero.
certo? Ou hétero com hétero, tá? Só não pode ter recessivo, certo? Vamos lá, contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, certo? 9 pode ser homozigoto dominante, certo? Ou heterozigoto. Pode ser homozigoto dominante ou heterozigoto, ok? Então, ambos podem ser homozigoto dominante ou ambos podem ser heterozigoto. Ou um homozigoto dominante e o outro heterozigoto, contanto que sejam dominantes, ambos, tá? Tanto para a cor como para a textura. Esse outro assim, ó, que pode ser homozigoto dominante, deixa eu fazer maior, homozigoto dominante ou heterozigoto, e o outro tem que ser recessivo, ok? Vamos ver quais são esses aí. Achei, ó. Não é isso, ó. Tem que ter pelo menos um assim, ó. Vamos fazer um asterisco aí. 2. Vamos ver se tem outro. Esse não, porque tem que ser ou homozigoto dominante ou hétero. Esse não, porque tem que ser homozigoto dominante ou hétero. Vamos ver se a gente acha. 2, cadê? Aqui, ó. Hétero com homozigoto recessivo, ok? Então, 3, ó. 1, 2, 3. Então, 3, homozigoto dominante ou hétero com homozigoto recessivo, tá? Outro, vamos ver os que são, ó, desse jeito, assim, ó, vezinho, vezinho, ó. Temos, vou representar por um sinal de menos, tá? 1, 2, 3. 3, vezinho, vezinho, Rzão. Aí aqui pode ser Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho, ok? Tanto faz. E por fim, só sobrou um. Vamos representar por um sinal de mais, certo? Que ambos são homozigotos recessivos. Então, 1. Então, qual a minha proporção fenotípica aí, ó? Fenotípica porque é o que eu estou vendo, certo? Minha proporção fenotípica é, passar um traço aqui para vocês entenderem, 9 para 3, para 3, para 1, ok? Então, na realidade, Mendel provou aí, ele concluiu, certo? Que as características trabalhadas na questão, no caso, analisadas, elas independem uma das outras. Elas não têm a dependência, certo? Elas independem uma das outras. Então, no caso aí, ele aumenta o grau de diferenciação entre eles, certo? No caso, entre os indivíduos, de uma determinada espécie. Nesse caso aqui, foi a espécie amarela e lisa. E as recessivas foram verde e rugosa, tá? Então, na segunda lei de Mendel, pessoal, a gente trabalha as características de forma independente. Elas não dependem de uma das outras, tá? A gente viu aqui, ó, o cruzamento aí obtido teve variações, certo, de características, e que essa característica ela não depende uma da outra, ok? Então, vamos lá. Né, dando continuidade em relação à segunda lei de Mendel, nós temos uma análise de cruzamentos genéticos nessa segunda lei, tá? Então, essa análise de cruzamentos genéticos é justamente uma regrazinha que nós temos aqui, ó, 2 elevado a n. Na realidade, isso é uma questão de triíbrido, tá? Que a gente trabalha mais de 3 cruzamentos aí, na realidade, 3 heterozigotos, tá? Então, nós temos aqui, ó, 2 elevado a n, é a regra que nós iremos trabalhar, onde n quer dizer números de heterozigotos, tá? De heterozigotos, só um minutinho que eu leio. De heterozigotos. Então, aí nós temos um exemplo aí. Quantos heterozigotos podem ser formados nesses alelos aqui, ó? Vou colocar um exemplo dos alelos, tá certo? Ó, Vzão, Vzinho, Azão, Azão, Bzão, Bzão, Dzão, Dzinho. Pronto. Eu tenho esse tipo de alelos, certo? Aí eu pergunto a vocês, quantos heterozigotos poderiam se formar nesse tipo de alelos aí? Então, para a gente trabalhar esse tipo de genótipo aí, eu tenho que, na realidade, que é chamado de triíbrido, certo? Eu tenho que contar quantos heterozigotos eu tenho nessa questão. 1, 2, 3 heterozigotos, né? Então, são 3. Então, 2 elevado a 3, que quer dizer 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar
2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, aqui, nesse tipo, certo? Esses genótipos aí, quantos heterozigotos eu posso formar, certo? Para que a gente não possa colocar Czão, Czinho, fazer um por um, tem uma regrazinha simples que a gente pode trabalhar, que é justamente 2 elevado a n. N é o número de heterozigotos nos genótipos, certo? Então, eu tenho quantos? 1, 2, 3. Esses dois não, porque esses são homozigotos dominantes. Então, 2 elevado a 3, 8 tipos de heterozigotos que podem ser formados a partir desses genótipos aqui trabalhados. Então, isso aí é como calcular quantos heterozigotos podem ser formados através desses tipos de alélos que são colocados. Então, isso é um procedimento chamado trihíbrido de Mendel. Mais uma formulazinha que ele coloca para a gente poder trabalhar, tá ok? Espero que tenha ficado bem claro o assunto aqui trabalhado, dando continuidade na primeira lei de Mendel. Essa aqui é a segunda lei. Lembrando que a segunda lei de Mendel, ela trabalha mais de uma característica por cruzamento e que essa característica trabalhada, ela é independentemente uma da outra, ok? Então, até a próxima aula, se Deus quiser.